E com mais ou menos violência, esse tipo de covardia se repete. Aqui no Brasil, a cada 5 minutos uma mulher é agredida. E muitas vezes pelo próprio marido ou pelo namorado. A partir de hoje nós vamos conhecer as histórias de vítimas da violência que tiveram coragem de denunciar. Algumas pediram socorro, mas não foram ouvidas a tempo. A reportagem é de Eduardo Ribeiro. E o primeiro pedido de ajuda. O que está acontecendo aí, senhora? Meu marido deixa a casa de casa. Estou falando que vai rematar e pelo faço daqui 10 minutos. A senhora está próxima da delegacia. Senhora. 3 minutos depois, outra tentativa. Ai, meu Deus, eu faço um o policial para mandar uma viatura assim. É Rosana seu nome? Isso. Mas você não chegou nem a registrar a ocorrência não, Rosana? Ele não deixou, moço. Ele vai vir com o orelhão de novo. Ele tá vindo com a faca. Okay. É o que, meu filho? Sim. Tem uma mulher morta aqui. A voz em pânico ao telefone era de Rosana Dias da Silva, casada há 4 anos e meio, mãe de uma menina de 3 anos. Mesmo com 2 denúncias contra o marido por agressão e ameaça, ela foi morta por ele, pelas costas, a facadas, logo depois do segundo pedido de socorro à polícia. Nas últimas décadas, o lar doce lar, sonho clássico de muitas mulheres, tornou-se para muitas delas o endereço da própria morte. Em 30 anos, o número de assassinatos de mulheres triplicou no Brasil e de cada 10 crimes, 7 são dentro de casa. O grande mal da violência doméstica é a impunidade, porque se logo que acontecesse fosse mais ágil, muitas mulheres não morreriam. Ser mais ágil em casos assim é a promessa da Lei Maria da Penha. Só que em muitos lugares, a lei nem sempre chega a tempo de salvar uma vida. Como no caso que você viu no Espírito Santo, nesta rua da cidade de Serra, uma das recordistas brasileiras em violência contra a mulher. E também em cidades como Recife, onde esta mãe não consegue superar o assassinato da filha. Uma professora de 36 anos, chamada Isaelma. Que tá a dor, representando uma dor, não tem nome, essa dor não tem nome. A morte de Isaelma também foi registrada por um telefone, desta vez um celular, pelo qual ela conversava com um amigo, um pouco antes do ex-marido policial aparecer com uma arma. No primeiro disparo, a ligação acaba, mas foram 8 tiros ao todo. E esse é o homem que estava do outro lado da linha. Ele diz que o policial Eduardo Moura Mendes fugiu, levando o filho do casal de apenas 5 anos. Eduardo entrou para a lista dos procurados pela polícia de Pernambuco. Esse homem nunca amou essa criança. Se ele pensasse em amor, ele não tinha feito isso. Que o bichinho está sofrendo muito, muito, muito. Desde o crime, o menino vive com a avó e dá sinais de que ficou traumatizado. Dona Antônia diz que ele ainda repete o que ouviu o pai dizendo naquela noite. O menino brinca com isso, brinca de se desabafando. Tá pronta para morrer? Tá pronta para morrer? Bem assim. O filho assistiu? Eu pensava que ele não tinha visto, mas ele viu do começo ao fim. As últimas imagens de Isaelma viva foram feitas horas antes do crime. Ela aparece aqui feliz, perto do filho. O autor das fotos é o mesmo que mais tarde faria os disparos contra ela. Eu até gostava dele como um filho. Eu gostava dele. Eu não enxergava isso, né? Ilha de Itamaracá, norte de Pernambuco. Em algum lugar dessas águas foi escondida a prova de outro crime brutal. O bebê que esta mulher esperava podia estar com 4 anos hoje, mas foi morto junto com a mãe, aos 8 meses de gestação. Segundo a polícia, o assassino é esse homem, Marcos de Medeiros Silva, na época policial militar. Taciana Barbosa engravidou sem saber que ele era casado. O corpo dela foi jogado no mar.
Era um domingo de maio de 2008, me conta a mãe de Tassiana, dona Fátima, quando Marcos chamou a ex-namorada para uma conversa em pleno Dia das Mães, o último que Fátima poderia comemorar. E o Dia das Mães para mim é o pior dia, eu não comemoro.